RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Bom, não tira seu sono, faz você sonhar. Com o seguro alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24, 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E o convite para você, quando estiver fora aqui do estado, que quiser nos acompanhar, ou mesmo aqui, mas fora da sua localidade, da sua cidade, querendo nos acompanhar aí pelo mundo todo, você pode usufruir através do nosso site, rdctv.com.br/ao vivo. Você acessa diretamente o player com a programação ao vivo da RDC TV. Ou, se preferir, pelas nossas redes sociais, YouTube, Twitter e também pelo Facebook, que é onde você participa conosco, interage aqui, mandando seu recado. RDC TV Digital, e você vai estar nos acompanhando em qualquer parte do planeta, tá certo? Bom, muitos assuntos hoje aqui para a gente debater com Antônio Bavaresco, Tiago Rocha, Diogo Rossi, Guilherme Paz e Otávio Hoffmann, compondo a nossa bancada de hoje do Virando o Jogo. E um grande abraço aqui, já estão conosco pelo Facebook, o Cenoura Caminhoneiro, a Gisele dos Santos, o Márcio Martins Fraga já nos acompanhando. Bom, temos aí o encerramento do Campeonato Brasileiro, temos a dúvida de novo sobre a final da Libertadores da América, que parece que, pelo jeito, não vai acontecer essa final. Enfim, mas vamos começar falando sobre o Internacional, que concluiu o Campeonato Brasileiro, eu diria da mesma maneira que foi durante toda a competição, né? Pegou o lanterna, o Paraná, e empatou com o Paraná. Vamos acompanhar aí na reportagem do Giovanni de Oliveira. Sem muitos objetivos, o Inter colocou um time misto para enfrentar o Paraná, lanterna do Brasileirão. E saiu na frente. Nico Lopes, que recém tinha entrado, cruzou. E Jonathan Alves marcou o gol colorado. Mas, no final do jogo, o Paraná conseguiu um empate com Johnny Lucas. Final, Paraná 1, Inter também 1. Olha, eu confesso para vocês que eu tenho muita preocupação em relação ao Internacional, aí, o que possa acontecer no ano que vem com o Internacional. Haja visto o que houve esse ano. Eu vou dizer que a matéria do Giovanni é do tamanho do jogo. Mas eu digo assim, o jogo me parece que é só um referencial do que foi o Internacional durante toda a competição. Não, eu acho que na verdade é só uma exemplificação, Rogério, do que é o grupo do Internacional. Mas o grupo, veja bem... O que jogou ontem foi o grupo. Tá, tudo bem. Mas a defesa que toma esse gol inadmissível, no meu entendimento, porque ela é uma bola lançada entre os dois zagueiros que estão fora de posição. Tá, mas é uma condição natural de uma partida, né? Pois é, mas... Pode acontecer. Mas isso é uma repetição. O que não pode acontecer é você passar o Campeonato Brasileiro inteiro com o Iago de titular e saber que o Wendel ainda é pior do que ele. Não, mas eu vou além. Tá? Aí você não pode passar o campeonato inteiro com Camilo e Juan Alano no banco de reservas, sendo que o Camilo é insuficiente e vai ter que jogar uma hora, mas o Juan Alano foi pouco aproveitado. Não, mas eu ontem vou mais. Foi bem. Esses são reservas. E os titulares dessa zaga, tá, mas é que esse são é uma o Cuesta e o Moledo, do jogo, Rogério. Não, mas é assim. O Internacional tomou gols improváveis nesse campeonato com essa zaga titular. Mas mesmo assim é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Pois é, mas isso aí... Mas, Thiago, essa história de melhor defesa do Internacional vem desde, eu acho, que antes do rebaixamento. Não, eu concordo. Tá? Não dá pra pegar apenas os números. Não, a defesa rebaixada... Quer ver como o número não ajudam? No caso do Thiago tá ajudando. Mas é que
o Inter rebaixado teve a 7ª melhor defesa do Brasileirão, Sim, entendeu? não, concordo contigo. O problema não foi a defesa, foi o ataque que não fez gols. Eu acho... Mas é que ontem eu achei circunstancial. Eu acho que foi muito mais a atmosfera da partida, né? Era completamente final de festa, né? Que jogo horroroso de Se junta o nosso time aqui, se junta o time da RDC TV, que eu vou jogar pros dois times, o único atleta que eu vi entrando com vontade foi o Sarrafiori, que deu uns 3 carrinhos na sequência. Você queria dizer, eu quero jogar no que vem, eu quero jogar no que vem. Fez uma baita jogada, ele roubou uma bola, deu uma caneta e saiu jogando. O Nico não saiu do banco para fazer a jogada do gol internacional? Outro, mais um com vontade. Não querendo o jogo. Porque se ele começou no banco de reservas é porque é uma escolha do treinador, né? E não estava muito afim da partida. Isso é notório. Eu acho que quem não estava afim da partida era o próprio treinador. Pelo time que ele escalou, tu deixa Nico no banco. Não, mas é que daí é pra dar oportunidade, né, Rogério? O terceiro lugar já estava garantido. Para um pouquinho, oportunidade no último jogo do campeonato, quando tu tem que fazer o fechamento. Mas é pra testar. Ele tem você que ver quem que ele vai querer reaproveitar agora com as eleições. Mas vai ser num jogo que ele vai fazer essa avaliação, Mas Guilherme? no campeonato ele não consegue. Não, mas ele vai ter... O Sarrafiori fez o melhor jogo, o único, né? Ele é treinador. Ele já fez todas as avaliações do elenco que precisa. Ele não vai depender do último jogo do campeonato para fazer essa avaliação. Ou então, se ele quer mais alguma avaliação, ele vai fazer na pré-temporada. Eu acho que alguns jogadores ali foi na questão mesmo de fechamento de temporada. Por exemplo, o Rossi. O Rossi, é o que tudo indica, não deve permanecer no Internacional. É um valor muito alto. O Wellington Silva ainda custa a negociação, pode até ficar, mas custa ainda um desenrolar ainda. Mas é que não tinha nada para fazer no campeonato, Rogério. Eu entendo a tua indignação. Mas é que vai fazer o quê? Esses jogadores têm que se despedir. A minha indignação, olha aqui, ó. Eu não sou porta-voz do torcedor colorado. Tá? Mas é que eu não vi essa indignação por parte do torcedor. Não, o torcedor colorado terminou, tá vibrando. O que foi lá no estádio? Está vibrando, ok. Agora, se tu começar a fazer um levantamento do torcedor colorado, a satisfação pela posição que terminou no campeonato. Como disse o Guilherme, o terceiro colocado já estava garantido. Só que você vai jogar contra o lanterna da competição para fechar e poder fechar, tá, com uma vitória e tu não faz isso. Mas é que não faria diferença vencer ou perder. Mas não é a questão de fazer a diferença. Para o torcedor colorado seria, olha, ficou a 1 ponto do Flamengo, mas tá? A minha visão... Fechou com 71 pontos. Mas levaria onde um ponto do Flamengo? Mas não é questão de levar. Onde o Internacional tinha que ir, ele já foi. Eu concordo com vocês. Então deu. Só que tu vai encerrar o campeonato contra o lanterna da competição, tá? Pô, tu tem que no mínimo vencer. No mínimo ganhar do lanterna. É uma cobrança muito grande pra nada, Rogério. Rogério, ainda vou mais longe. Uma tese que eu defendi é que o Roder Helmut tinha que usar o time de aspirantes. Ele tem que ver a gurizada que ele vai aproveitar no que vem. O Nico, ele sabe que ele vai aproveitar. O Jonathan Alves vai ficar até meio do ano, ele sabe que vai aproveitar. Aí eu não acho uma boa Cuesta, ideia. Moledo. Mas ele tá porque assim, ó, daí vamos lá no pior dos cenários. Perde pro Paraná. Daí ninguém serve. Daí o Bruno Fux não serve, o Heitor não serve, o Roberto não serve. Não é jogo para estar fazendo... Eu entendo. O campeão da Libertadores usou contra o Atlético Mineiro a gurizada. Sim, mas é que o Grêmio tinha um Mundial, né? O Grêmio tinha jogos ainda a ser realizados. Não dá. Não dá. Os meninos entrarem. Os meninos entrarem. Isso sim, mas o que eu acho que nós estamos sendo muito exigentes. Nós não, porque eu não falei ainda. Boa tarde para quem não me ouviu. Boa tarde, tudo bem, ô Bavareiro? Acho que vocês estão sendo muito exigentes. O jogo de ontem não valia vocês nada. Não, eu tô não, sendo só o Rogério está sendo, a gente não tá sendo exigente. Não é nem exigente, o Rogério está sendo cri-cri. É diferente de exigente. Tu está sendo cri-cri. Rogério. É o último jogo. Mas não interessa. É o último jogo, é o fechamento da competição. Mesmo que o Odair utilizasse os 11 melhores que ele tivesse, o relaxamento natural dos jogadores, por já estarem pensando nas férias, por já estarem classificados lá em terceiro lugar, pensando em renovação e o que fosse, o relaxamento natural dos jogadores já ia fazer com que o Inter não tivesse uma boa partida, uma boa exibição. Eu vou dar um exemplo que depois nós vamos falar. O Grêmio jogou só o primeiro tempo ontem. Sim. Pela mesma razão. Ele fez o gol e viu que o Corinthians não tinha como fazer um gol nele e ficou se poupando. Palmeiras tomou um sufoco Internacional avaliou isso errado. Fez um gol, achou que já não tinha mais problema, tomou um gol no final. Pode ser. Não discordo dessa visão. Mas é isso que é a preocupação que eu tenho. Mas não muda nada, Rogério. Mas vai mudar para o ano que vem. Rogério, não vai. Se for com esse mesmo pensamento, do jeito que foi, não chega a lugar algum. Rogério, a única dose de verdade que tu tem, eu vou te dar esse benefício da dúvida, digamos assim,
é que isso não é a primeira vez que aconteceu no Inter. Ontem foi por essa razão, e eu estou aqui justificando. Ocorre que em outras partidas em que valia muito para o Inter, isso também aconteceu. O Internacional fez um gol. Então tenho mais e tomou razão de virada do esporte. Tenho mais razão de estar preocupado. Sim, só isso. Eu quero abstrair o jogo de ontem, Rogério, e ficar com uma amostragem maior do segundo turno do Inter. O segundo turno do Inter foi paupérrimo. E acabou que a diferença do Inter para o Grêmio, que chegou a 8 pontos em um determinado momento do campeonato, quando o Grêmio estava jogando com os reservas, ficou nos 3 pontos do Grenal, que o juiz não deu aqueles 3 pênaltis. Se tivesse dado, o Grêmio tinha terminado na frente. Fechei para a balança. Boa tarde. Um abraço. Cara, a gente volta e é esse Grenal, cara. Eu acho que até ano que vem a gente supera esse Grenal, né, Bala? Não. É só para dizer que a diferença que foi de 8 pontos caiu para 3 e poderia ser 0. Eu não entro nem nessa questão do Grenal, até porque ela também é circunstancial desses lances aí que o Bavaresco está fazendo referência. Mas eu vou além. O Grêmio estava disputando 3 competições. E a diferença estava em 8 3 competições. Pontos. O Internacional disputava uma só. Ah, mas quem tem melhor elenco? O Grêmio ou o Inter? Pô, mas vem cá. Aí vamos, claro que o Palmeiras campeão tem melhor elenco, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esse ano foi isso. Qual é a expectativa que eu tenho se o ano termina dessa maneira? Em terceiro Qual é a lugar do expectativa Campeonato que eu Brasileiro tenho? dessa Eu maneira? entendo o que o Desmerecimento. Rogério Não, mas o ano que vem o Inter vai disputar disputar 3 O competições. Inter vai estar na Não, situação que o Grêmio precisa. estava esse ano. O Grêmio, na situação que estava esse ano, conseguiu ainda fazer uma boa campanha no Brasileirão, mesmo intercalando com o segundo time ali, com aquele time alternativo, e talvez o Internacional, nessas 3 competições, em alguma vai acabar caindo. Mas acho que a questão, eu acho vai que depender de como o Inter vai se preparar. A questão, eu acho, a debate não é nem a circunstância, mas sim a exigência que vai se ter. A exigência que vai se ter em cima do Internacional é de fazer uma campanha razoável dentro do Campeonato Brasileiro ou entrar no Brasileiro pelo título? Me diga o seguinte, o que mudou em termos de pensamento e filosofia do Internacional do ano passado, que disputava a Série B, para o Internacional deste ano que disputou a Série A? Ah, muita coisa. Não, o que mudou? Em filosofia do que mudou? Nossa, estilo de jogo, jogadores, O estilo de jogo perspectiva. O estilo de jogo continua sendo um jogo na força, né, na velocidade, na bola longa. Mas mais organizado que no passado. Não, ok, isso eu concordo que tenha sido mais organizado, mais Ok. qualificado. Agora, o que mudou em termos de filosofia diretiva do Internacional que possa garantir para vocês uma mudança que teve do ano passado para esse, que o ano que vem, quando o Internacional vai ter uma exigência muito maior, né, como disse o Bavaresco e o Otávio, o que vai mudar? O que vai mudar? O Internacional trouxe... Vamos começar com isso. Vamos começar pelo fato de que em 2018 o Internacional trouxe o melhor diretor executivo do futebol brasileiro para estar no seu time, que é Rodrigo Caetano. Ninguém no Brasil tem um diretor executivo como tem o Internacional. Só aí o Internacional já está muito à frente de 2017. Em 2017 o Inter não tinha esse diretor executivo. Não, tinha um, né? Jorge Macedo. Tá, não tinha. E até caiu com Vitória, só para... Né, não tinha. situar. De novo ele caiu então, né? Isso. Beleza. E derrubou o Fluminense, né? Ele e o Quase. Rodrigo. Isso. Vão pedir música no Fantástico. Então, o Rodrigo caiu por 3 times diferentes. Então vamos lá. Só esse ponto aí. Aí, ao trazer o diretor executivo que ninguém no futebol brasileiro tem igual, o Internacional trouxe só um jogador que todos os clubes do Brasil queriam, que era o Paulo Guerreiro. As circunstâncias que a gente vai debater futuramente do jogador se ficou caro ou não, aí é outra coisa. Mas o Inter trouxe e ninguém trouxe. Ele ajustou o vestiário do Internacional que tinha problemas, ajudou o Odair, que era um técnico novo, mas ele distribuiu as bombas que estavam por aí. Foi a única mudança. Mas tu queria uma mudança, te dei várias já. Não, várias quais? Te dei um cara que fez um monte de mudança. A única mudança foi o Rodrigo Caetano. Ele pode ter melhorado, como e quem de no fato Brasil melhorou, tem o Rodrigo Caetano? mas eu estou dizendo o seguinte, o Rodrigo Caetano não tem a chave do copo. Cara, e o outra Rodrigo coisa... Caetano não tem a filosofia da instituição internacional. Com toda essa eu quero saber o que vai Com mudar. Não toda vai essa mudar competência, o Rodrigo Caetano, com muito mais dinheiro, montou uma defesa. Eu vou citar aqui, tá? Pará, Hever, Rodolfo e só o lateral esquerdo que presta pra mim. O Hever é que está emprestado para o Flamengo? Detalhe, não, mas quem agora montou já foi o passou, Rodrigo. já passou lá. O goleiro, Diego Alves, contestadíssimo. Não Se não dá certo é outra coisa, né, Bavaresco? Não, mas que eu estou dizendo é o seguinte, essa competência dele é bem relativa. Ele teve dinheiro e fez lambança.
Acho que no caso do Guerreiro também. E eu não estou falando isso agora. Falei desde o início. E vou continuar falando. Então O caso do Guerreiro é o contrário. Ele tem que provar para mim que tá certo. Eu só posso dizer uma coisa, então. Eu provar para ele que tá errado. O torcedor colorado tem que terminar o ano triste, então. Deu tudo errado. Não. Deu tudo errado. É só isso que eu consigo concordar aqui. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, mas é que o Internacional terceiro colocado do Brasileirão tá ruim. O Internacional contratou um diretor executivo que ninguém tem. É ruim. Não, tu tá endeusando o cara. Eu tô dizendo... Mas me diz um cara que faça o que ele faz. Não, eu acho que ele é bom, mas eu não tô dizendo que ele é ruim. Tô dizendo que... O que eu tô dizendo, tu disse assim, ó, é o melhor do futebol brasileiro. Mas me diz um que faz mais do que ele. Eu acho... E melhor, mais e melhor. Eu acho que tem outros bons no futebol brasileiro. Tá, mas eu quero saber, então, um mais e um melhor. Olha, não sei se melhor, mas eu acho o do Grêmio muito bom. O Grêmio tem um ótimo grupo há 3 anos. E os Sim, que ele só teve trabalho de manter. Não, tudo bem, mas o que ele contratou não deu certo, né? Não, mais ou menos. Até aqui, não, o dia que deu certo, o que ele contratou. Tem vários jogadores que Marinho não deu certo, André não deu certo. Esse ano, cara. Pois esse ano. Se não é indicação, o que não é indicação dele. O Guerreiro deu certo? Se eu não posso, um jogador não jogou então, ainda. Cara, tu tá avaliando... Eu tô avaliando o que jogou. Eu acho que... Tu não queria o Guerreiro no Grêmio, por exemplo? Não. Eu não queria. Eu acho que de jeito nenhum. Um dos reflexos que a gente tem... Quer centroavante pro ano que vem, mas não ele, nem o Dourado do Flamengo, Sasnaba. Um dos reflexos que a gente também pode ver, eu acho que da chegada do Rodrigo Caetano é, quem sabe, até o melhor aproveitamento da base. O Daír já destacou que alguns atletas vão subir, né? Caso do zagueiro Bruno Fux e do Roberto, jogadores da base. Também o volante Ramon e o Nonato. Esse Nonato, vale destaque que o presidente do São Caetano, né, o clube onde foi revelado, destacou que ele é melhor que o Matheus Henrique. Então pode ser que a gente espere um pouco mais do Nonato. Mas aí já entra uma primeira mudança na filosofia do Internacional para o ano que vem. Maior aproveitamento da base. Vai precisar para tem o Sarrafiore ainda também que será aproveitado, além, é claro, do Pedro Lucas, também jogador da categoria de base. E tem o Zé Aldo, né? O Zé Aldo também. E às vezes até o Brenner, né? O Brenner que já deu aparições que o Internacional vai precisar de um centroavante para o início da temporada do Campeonato Gaúcho. O Brenner fez 2 gols no último sábado. O Brenner é lâmpada de Natal, né? Olha, acende e apaga. Olha, futebol não é assim. Eu não aproveito ninguém, a partir de agora eu vou aproveitar todo mundo. Concordo totalmente com o Rogério. Não é assim o futebol. O Rogério tá certíssimo. Não é assim. Não tem magia, não faz assim, ó. Claro, quando tu quer aproveitar... Otávio, quando tu queres aproveitar jogadores da base, tu vai colocando esses jogadores gradativo e paulatinamente no grupo. O Grêmio fez isso. Aí tu diz assim, o Nonato é melhor que o Matheus Henrique pro presidente agora nós vamos aproveitar a base. Isso é conversa. Aí no último jogo do ano tu leva meia dúzia de jogadores da base para dizer que na próxima temporada... amigo, eu concordo. E na minha opinião, inclusive, poderiam estar integrando o time profissional há mais tempo, já durante essa temporada, e entrando em alguns jogos. Agora, em algum momento isso tem que acontecer. Se não aconteceu esse ano, que seja ano que vem a partir do Gauchão. Mas o Internacional era um time de Série B. Como é que tu vai lançar jovens na Série B? Todo mundo eu dei o exemplo aqui. O Grêmio fez isso. O Grêmio vendeu 2. Todo mundo fez isso. 5 atletas. Mas peraí, por que o Grêmio lançou o Anderson e o Lucas? Porque precisou, velho. Mas o Inter também precisou. Não precisou. O Inter investiu 12 milhões no ano passado. Errou. Fez errado. Bom, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas é essa filosofia que eu perguntei desde o início. Essa filosofia. Tu analisa a coisa pela consequência, não pelo... Eu sou coerente. Eu analiso pelo que eu acho. O Grêmio... Sim, Bavaresco, mas o Grêmio só trouxe da base porque não tinha... Não interessa, mas os outros... não interessa. Não interessa. Botou no time... Subiu para a primeira divisão, sendo campeão, e vendeu os 2, e muito bem. Mas a tua coerência não serviu agora. O Grêmio contratou o André e o Marinho, poderia ter aproveitado jogadores da base. E tinha. Mas eu não disse que está certo. E tinha. Mas essa mas cadê a coerência e filosofia de clube? Mas a decisão não foi do Zanota. Não estou dizendo que está certo. Eu estava avaliando. Mas é a consequência e coerência? Não, tu quer consequência e coerência? Quem decide é a direção, ele só executa. Mas os caras dizem, eu quero... O que tem, cara? Se não foi adotada a filosofia, mudou, Mas nesse caso não tinha jogador pronto para usar. Tinha. Nós estamos falando assim, tu não vai ter 11 jogadores da base para botar. Tu não vai ter 11, mas tu tem que ter... O Grêmio está fazendo essa política há muito tempo, não é de agora. Então é isso que eu estou dizendo. Sim, mas o Internacional Campeonato Brasileiro do Inter foi horrível. Jovens, daí sobe para a temporada de 2018,
tendo que mostrar resultados, tendo que ir em busca da vaga da Libertadores Pode com 5 botar, jovens, Guilherme, mas 5 jovens titulares. Guilherme, não estou dizendo que sejam Não, titulares, mas aproveitar. Guilherme, ninguém Cara, tá vários falando jogos que o Camilo titulares. entrou, podia ter entrado o Rolando. Quantos jovens tem no... Vou te dar um A exemplo. base do Tu Grêmio falaste titular hoje falaste no agora no Iago. O Iago foi quando pro time principal? Não, tem que o Iago... O ano passado o Iago já vinha. Não, para titular foi esse ano. Não estou falando titular, estou falando no grupo. Então, mérito quando pro eu falo aproveitamento de mérito jovens jogadores de base, eu não estou falando que sejam titulares. Eu estou dizendo para trazer e trabalhar o jogador junto ao grupo principal. O Iago está desde o ano passado fazendo isso. Tá? Veio. O Internacional poderia, Guilherme, no ano passado, ter feito com o maior número de jogadores da base isso. Quer ver um erro do Internacional esse ano? Um erro do Odair Helm esse ano? Não estou te falando sobre o que tu disseste. O ano passado poderia ter colocado mais jogadores da base, tá? Dentro do grupo. Preparar. Não fez. Não fez isso no Internacional. Esse ano também não fez. Mas erro de quem? Não é de Odair Helm. O Odair Helm pegou no final. Não, mas é erro esse ano é erro dele. Esse ano é o aproveitamento dele. Eu não estou aqui colocando no diretor executivo, no treinador. Eu falei desde o início sobre filosofia que comanda o futebol. É isso que eu estou falando. Você pode mudar o treinador, você pode mudar o diretor executivo, mas se você não mudar a filosofia de quem comanda o clube, não adianta nada. Mas por isso que eu queria os jovens da base no último jogo. Tinha que colocar o Brenner no exemplo. Tá, mas é que não é filosofia utilizar no último jogo, Guilherme. Essa aqui é a filosofia você trabalhar aos poucos. Sim. O Internacional teve o Campeonato Gaúcho, onde mesclou, jogou com uma equipe A e uma equipe B. A equipe B não poderia ter um jogador da base. Não tinha um mísero da base. O único da base que teve a oportunidade foi o Ronald, que jogou 15 minutos, jogou contra a Avenida, 3-0 e mandaram embora já, picaram mula. Eu acho que não. Eu acho que era uma baita de uma grana, não. Porque eu acho que era um jogador. Eu acho que era um jogador limitado, mas eu acho que você tem que dar rodagem. Não é colocando o Brenner nos 15 minutos finais nos jogos onde a gente tá perdendo, que é dar rodagem pro jogador. Não é isso, mas tu tem que entrar com eles em 2019. É pra mudança. Não, tu tem que entrar em 2018, 2017. Sim, erraram. Não entraram. Não colocaram. Erraram. Então coloca no último jogo. Dia 20 de janeiro. Mas por que no último jogo, Guilherme? É essa a questão. Mas não tem que colocar. A gente tá falando... Mas aí é me enganar que eu gosto, Guilherme. Pô. Eles erraram. É me enganar que eu gosto. Levar no último jogo meia dúzia de jogadores das divisões de base, ou colocar 1 ou 2 jogadores nessa última partida, é passar melzinho na chupeta para dizer, olha aqui, ó, vai ser assim o ano que vem. Mostra o ano que vem. Então, se vai mudar a filosofia, mostra o ano que vem. Mas o que eu estou dizendo é que o que aconteceu com o Internacional esse ano não me dá uma expectativa positiva para o ano que vem. Porque eu vejo que, disputando 3 competições, o Internacional, o Bavaresco falou, o segundo turno do Internacional, quando os outros times começaram a cair das outras competições, tá, e começaram a ficar pau a pau, o segundo turno do Internacional não foi aquilo que foi no primeiro. Tanto que se a gente olhar e fizer um scout lá no início do Brasileiro, quem eram os candidatos a ficar no G4? O Inter estava fora, ok. Quem eram os outros? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Tirando o Cruzeiro, que só não ficou porque simplesmente não deu a mínima para o Campeonato Brasileiro, deu a lógica. Quem era as zebras? Inter e São Paulo. O Internacional, se tem mais 5 rodadas, ele ia acabar ficando ali, talvez ali disputando com o São Paulo, porque ele vinha em decréscimo, né? Mas foi uma ótima campanha, não estou falando, eu estou falando que o investimento nesse ano, ele se refletiu na tabela do campeonato. Quem teve investimento maior, exceção do Cruzeiro, repito, porque desistiu do campeonato, porque foi campeão da Copa do Brasil. Então, onde é que eu quero chegar, Rogério? Nisso que tu falou, vai ter que ser feito investimento. Isso vale para o Grêmio, mas vale para o Inter ainda mais, porque se tu pegar assim, o Internacional tem uma boa base, mas aí, eu vou fazer uma comparação, não precisa ir longe, faço uma comparação a Arena, Beira-Rio. Pega um jogador do Inter que tu bota no Grêmio e é titular só o Nico Lopes. Os outros são bons, mas os do Grêmio são melhores. Então, eu quero dizer o seguinte, o Inter está num nível, ele tem que ir dali para cima, porque agora é briga de cachorro grande, velho. Ele não vai ter que se defender do ataque do Paraná, do Ceará, vai ser do River, ou sei lá, do Boca, ou do... É outra turma. Entendeu? É outra turma. É do Flamengo. É que o ano é só o próximo agora, não tem como. Não, mas é o que a gente está projetando. Eu tô então aí o seguinte, não, a gente está destruindo 2018 para chegar em 2019. Eu estou voltando a falar sobre filosofia.
Porque essa produção de jogadores das divisões de base, ela já tinha que ter acontecido desde 2017. Mas é que a se base você não é solução para tudo. Não é que seja mas ela é solução. importantíssima. Não é solução, mas Ela hoje te dá você ativo, pega. te dá dinheiro. Você pega o Grêmio, por exemplo. O Grêmio tem 2 jogadores hoje que estão praticamente prontos, que é o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Fora os mais ou menos. Mas vieram sendo trabalhados. Fora esses outros, estou falando dos que estão entrando com maior regularidade. Então, se tu tem uma programação, eu quero me classificar para a Série A do ano que vem e o ano que vem na Série A eu quero ir para a Libertadores em 2019. Porra, cadê a base formada para tu não precisar contratar 11 jogadores em 2019? Mas o que é melhor? Onde é que está? O que é melhor? Um aproveitamento quase nulo, porque é quase nulo do Internacional, na base, né? Poucos jogadores são aproveitados. Tem alguns no grupo, né, que não conseguiram se firmar, até pelas suas qualidades técnicas, é natural. É melhor isso ou é melhor uma gestão que andou para jogadores da base e rifou Alisson, William, Alan Costa, Jefferson? Nós não estamos comparando. Não, está evoluindo paulatinamente. Nós não estamos comparando. Não, eu acho que não está evoluindo. Não, está sim, Rogério. Não. Tá sim. Evolução é o seguinte, se existe um planejamento feito... Não, uma coisa não elimina a outra. Eu acho que está evoluindo, só mas pouquinho. precisa evoluir mais. Uma coisa é resultado, Bavarense. Outra coisa é a previsão. Tá? Resultado, eu concordo que evoluiu. Agora, a previsão é o seguinte, eu vou chegar em 2019... Eu não vou ter nenhum jogador da base preparado. Eu não vou ter nenhum jogador. Eu vou ter que usar o ano que eu vou disputar a Copa do Brasil, Libertadores da América e tudo. Mas não está preparado? Baseado em que teoria? Mas aonde que esses jogadores estão preparados? Mas é só jogando que prepara. Mas aonde? Aonde é que esses jogadores conviveram com o grupo principal? Onde é que Carlos treinaram? Eduardo jogou muito quando o Grêmio lançou, né? Mas, cara, é a experiência que dá. Não, ele começou no Campeonato Gaúcho. Ótimo, é o que o Inter vai fazer. Não, e nós não estamos falando de um jogador. Ter começado já agora. Nós não estamos falando de um jogador, nós estamos falando de uma estrutura toda. Se todo mundo começa no início do ano com jogadores da base... Porque, vamos lá, vamos utilizar um exemplo prático. É que o Inter não pode. O Diogo utilizou, por exemplo, o exemplo da última gestão. Mas essa gestão do Internacional, numa temporada que não deveria ter feito investimentos, trabalhar um pouco mais abaixo, terminou a temporada em déficit e vai terminar a próxima temporada também em déficit financeiro. Não trabalhando com a categoria de base. Mas a divisão do dinheiro de base vem. A divisão do dinheiro da TV, atenção. Então tá errado, nós estamos pensando na base só dinheiro. Ninguém tá, torcedor do Inter, não estão lhe dizendo isso, mas lê Up Mampituba que tu vai ficar sabendo. O Internacional é um dos 4 clubes mais endividados do Brasil e não tem agora antecipação de TV, o que vai receber 30%, 40%. O último que conseguiu foi o Botafogo, 2 anos. Ninguém mais vai conseguir. Antecipação? Acabou. Então, assim, o Internacional tem muitas competições importantes para disputar. Além disso, tem um adversário local disputando as mesmas competições, ou seja, a comparação vai ser inevitável para o bem e para o mal. E o Internacional vai ter poucos recursos. Olha, haja criatividade para o Rodrigo Caetano. Eu entrevistei esse final de semana, eu acho que é um bom assunto para se debater, talvez não hoje, mas no futuro, que é o próximo ano do Campeonato Brasileiro. Porque... Do futebol brasileiro. Eu entrevistei o Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio, e ele... Eu escutei a tua entrevista. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte, que é a preparação que os clubes fizeram nos últimos anos para o próximo ano. Porque tem uma alteração significativa para o próximo ano, né? Você vai receber primeiro uma divisão... Fluxo de caixa. O Grêmio guardou dinheiro para ter dinheiro para pagar por mês. Esse é o problema, né? Qual era a grande receita dos clubes de futebol? TV. Quem bancava isso? Na verdade, assim, posso falar a verdade? Pode. É assim, a Globo tem um sócio que é o dono do dinheiro, é o que faz o chamado fluxo de caixa mesmo, tá? Antecipa os pagamentos. Faz o aporte. Se chama Banco Itaú, que é quem patrocina o campeonato. Você deve ver na TV aquele símbolozinho. Pô, vamos pedir um patrocínio para eles aqui, né? Estamos fazendo propaganda grátis. Não, eu te diria que não precisamos. Nós temos o Banrisul, né? Nós tendo o Banrisul, não precisamos e ainda mais... Deixa assim. Deixa assim, porque então, assim, muita coisa vai aparecer a respeito dessa parceria da Globo. E só para a gente encurtar, o dinheiro dessa parceria vai encurtar a partir de 2019. Não, não é que vai encurtar, ele vai depender do desempenho. Mas como é que tu vai saber o desempenho? Vai chegar lá no fim do campeonato, quer dizer, 40% é à vista, de acordo com o organograma. Dividido por 20, é igual para todo mundo. Aí depois tem exibição na televisão e desempenho em campo. Os outros 60%, é 30 e 30, se não me engano.
E aí foi pay-per-view, não sei o que, tal. E aí no final do ano, cara, então, durante abril e dezembro, zero dinheiro. Não, entra o dinheiro da TV. Não. O televisionamento vai atualizando Sim, por vai mês. atualizando por mês. São 30% fica fora. Exatamente. Esses 30% só vai saber lá em dezembro. 33, na verdade. Não, mas é o seguinte, olha aqui, ó. Não tem mais antecipação nem dos 40%. Porque 40% é para todo mundo, certo? Sim. Não vai ter antecipação. Não, é mês a mês. Tá, mas não vai ter antecipação como se fazia antecipação de um ano para o outro. Não, Só porque não tem como tu saber. O último clube que conseguiu foi o Botafogo, antecipou 2 anos. Depois, não agora, tem mais. ninguém mais vai conseguir. Então, assim, ó, quem fez o planejamento, quem tem dinheiro como a Crefisa... Aliás, a Crefisa, também para esclarecer, o Palmeiras... Tá para largar. Exatamente, vocês vão ver, vai ter que largar. E aí o Palmeiras, ele está, aos poucos, a Crefisa transferindo ativos para o Palmeiras, mas mediante pagamento. Por exemplo, o Dudu vai ter que ser vendido. O Palmeiras tem hoje uma dívida com a Crefisa, não é uma dívida lá fora, de 120 milhões. Não é pouca coisa. Que vai ter que pagar. Então, só para vocês verem como é difícil fazer futebol no Brasil. Imagina o Inter, com toda essa dificuldade, com 732 milhões de E a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro auxilia essa divisão entre a Crefisa e o Palmeiras, porque a Leila, que é a dona da Crefisa, ela quer aportar algum dinheiro agora no Vasco. E ela vai ser presidenta, né? Primeiro presidenta do Palmeiras, mas vai aportar dinheiro no Vasco. Vai ser uma coisa surreal no Brasil. Mas chamem de presidente, porque chamar Não, tô brincando, é ironia. Não, mas eu estou dizendo que chamar de presidenta não dá muita sorte. Mas isso aí vai ser surreal, né? Ela vai ser presidente de um clube e aportar dinheiro em outro, né? Bom, mas uma coisa é coração negócio, e outra coisa é business, negócio. né? Não, porque ela é Outra torcedora coisa do é Vasco, negócio. né? O negócio dela é o Palmeiras. O pior é que ele tudo tem bem, razão. então, Ela sempre foi pode torcedora, ela é carioca. Muito bem. Olha aqui, ó. Aliás, tem jogador do Vasco, desculpa, Rogério. Tem jogador do Vasco que pode interessar o Grêmio, depois eu falo. Vamos falar em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. A tua câmera não está funcionando, não? Tá? Deixa eu ver como é que fica. Ah, ela fica muito fechada aqui, aí não aparece o Sesc. Toninho, dá uma deslocada, vamos ver aqui. Vamos ver o Sesc aqui, está atrás do Diogo. Dá uma puxadinha para o lado do Diogo aqui. Aí o Anderson corta ali, vamos ver uma coisa. Como é que fica? Vamos. Vamos ver. Vai, Anderson. Aí. Legal. Ó, não, pode ficar, Diogo. Fica junto aqui. Não, rapaz, não é junto dele. Eita. Não, é que o Guilherme é mais bonitinho, né? Mais jovem. É mais novinho, mais né? Novinho, mais novinho. Tá querendo coisa, hein? Vamos lá. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Saiba mais acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br e boa viagem. A mensagem de Natal do Zafari está sensacional. Dê uma conferida, a gente volta em seguida.
É de emocionar, né? Quem tem filho, então, e sabe o que é o renascimento, né? É o renascimento em Cristo, Natal, mas tendo filho, trazendo para a nossa realidade, não tem como não se emocionar com esse comercial do Zafra. Parabéns, mais uma vez, por essa belíssima mensagem de Natal. Por falar em mensagem, o Grêmio ontem deixou uma mensagem, eu acho que muito clara no jogo em que obteve a sua classificação para a Libertadores diretamente na fase de grupos, né? Ou Eu seja, fico com a mensagem do primeiro tempo. Sim, não, mas a mensagem do primeiro tempo também está lá. Ou seja, Cícero está lá, sabe? O Grêmio, então, o primeiro tempo do Grêmio... Jael de titular, tem umas mensagens que o Grêmio deixou ontem. Eu não vou personalizar... Aliás, é o seguinte, eu quero dizer que o Grêmio se classificou com o gol do Jael ontem, tá? Eu não quero individualizar a análise, mas eu queria saudar uma coisa. O Grêmio ontem, no primeiro tempo, mostrou que aquele Grêmio do primeiro semestre ainda existe. E estava lá. Tá certo que o adversário, o Corinthians, é um time quase ridículo. Vê as frangalhas pra cá, né? Mas não importa. Tem muitos adversários que jogaram contra o Corinthians e não jogaram aquilo que o Grêmio jogou no primeiro tempo. Que se tivesse sido efetivo, aí eu concordo que faltou algumas coisas ali, foi um pouco dispersivo às vezes, teve falta de sorte em outras. Poderia ter sido 3 ou 4 tranquilamente no primeiro tempo, não seria exagero, porque o Corinthians eu acho que não... O Paulo Vitor eu acho que não fez uma defesa. Vamos dar uma olhada nisso aí? Guilherme, o que tu nos conta aí? Um resumo do que tu já disse, né? Não teve defesa mesmo no primeiro tempo, uma reportagem que eu preparei do jogo de ontem. Roda aí. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda não tinha conquistado seu objetivo, que era a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. E uma vitória contra o Corinthians garantiu o tricolor na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Com força máxima, o Grêmio entrou em campo pressionando desde os minutos iniciais. E a tarde, que parecia ser de Everton, foi de Jael. Após bela triangulação entre Ramiro, Alisson e Maicon pela ponta direita, o camisa 9 do Grêmio cabeceou para abrir o placar e fazer 1-0 o Grêmio. E Everton, que pode ter feito seu último jogo pelo Grêmio, recebeu de Jael. Após belo drible no zagueiro, parou na trave. E o Cebolinha queria mais. Após sobra de bola do escanteio, fez fila dentro da área, mas Henrique cortou o chute na hora certa. O Grêmio tentava ampliar, com Michel e Alisson. E sem nenhum chute no primeiro tempo, logo no início da segunda etapa, o Corinthians assustou com o Romero. Mas o Grêmio respondeu rápido com Cícero. De cabeça, a bola passou ao lado da trave. Em um lance de contra-ataque de Everton, o atacante sofreu falta de Léo Santos. Mas o árbitro, Ricardo Marques, mostrou o segundo cartão para Henrique, que nem participou do lance, mas logo foi corrigido pelo adicional. E Everton, nos minutos finais da partida, arriscou de fora da área para a boa defesa de Cássio. E acaba assim. Com a vitória de 1-0 aqui na Arena, o Grêmio consegue realizar o seu objetivo no Campeonato Brasileiro, que era se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Eu fico feliz por essa vitória, apesar de ser um placar minúsculo, mas a gente sabe da importância desses 3 pontos, né? Nos dá a vaga direto na fase de grupos, acho que é importante para você ter uma sequência ano que vem, uma boa pré-temporada. A gente sabe que tem que ser com qualidade, né? Que é pra gente ter um ano que vem bem corrido aí, espero que a gente possa aproveitar. A gente buscava coisas maiores, né? Mas a gente não conseguiu, infelizmente. Conseguimos 2 títulos, mas a gente buscava a Libertadores, o Brasileiro. E agora conseguir essa vaga aí no G4 foi muito importante, foi merecimento total do grupo. Muito feliz pelo gol, mas eu estou muito mais feliz pelo resultado, por a gente terminar no G4, que era o nosso objetivo. Os jogadores do Grêmio estão de férias e se reapresentam apenas no dia 3 de janeiro de 2019, para o início de uma nova temporada. Bom, aí vocês viram a reportagem do Guilherme Paz, né? E entre essas questões que foram mostradas aí, o Alisson foi titular o tempo todo. Com o Ramiro. Com o Ramiro, bem observado, com o Ramiro no time. Quer dizer, isso é um indicativo? Para mim tem uma coisa importante que o jogo de ontem mostrou, que é o seguinte: o Grêmio tem uma base, mas a base do próximo ano precisa ser recuperada.
porque existem jogadores que não estão no nível que o torcedor do Grêmio e que o time do estilo de jogo que o Grêmio joga atua. E eu tô falando de alguns jogadores em especial, como o Maicon, que Agora, ontem jogou bem. Primeiro tempo, meu Deus. Mas ele não. Jogou mal, Mas ele há quanto tempo tá sem jogar, né? Não, eu sei, concordo. Então tem que recuperar. Fisicamente, tu tá falando. E o Ramiro também. O Ramiro é um outro jogador que o Grêmio tem que recuperar. E outro cara que o Grêmio tem que recuperar... Aquele tal de Everton, né? Não. É o Luan, né? Que não tá jogando, a gente sabe que tá com problema. Tem que recuperar pro próximo ano. Porque a falta que ele fez na reta final foi absurda. É inegável que um dos problemas do Grêmio a ser avaliados e bastante debatidos nesse período de férias é a preparação física e o departamento médico. Foi uma das coisas que mais prejudicou o Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não só mais até do que os erros do Renato, eu vejo. A preparação física e os problemas médicos foram os principais problemas que o Grêmio teve. Mas é preciso lembrar que o Grêmio começou a temporada atropelado em função de ter ido para o Mundial, se apresentou mais tarde, teve toda uma pré-temporada mais curta. Mas teve as férias na metade Agora, do ano. é verdade, mas ali foi mal aproveitado, na minha opinião. O Jeromel, por exemplo, não pôde. Ele só se recuperou tanto é que ganhou. O Jeromel ganhou bola de prata. Quarto ano seguido. Quarto ano seguido. E o curioso, jogando só as 10 últimas partidas. Porque quando ele voltou da Copa, ele teve um período ainda sem jogar. O Jeromel tem 20 jogos no campeonato. Mas ele conseguiu cumprir, que é uma meta do regulamento, né? Que é passar a metade do número de jogos. Mas o que eu ia citar, assim, o Grêmio tem uma base que muitos times gostariam de ter. Marcelo Groy, Jeromel, Kahneman, eu acrescento o Cortez, que termina a temporada muito bem, um dos melhores laterais do Brasil. Bom, da posição dele, né? Tu tem ali no meio Michel e Maicon, mal ou bem, são ótimos volantes. O Maicon, se estiver fisicamente bem. E Luan e Everton. Pô, quem é que não gostaria de ter essa base? Exato. Acho que tu me disser, o Everton vai ser vendido, mas certamente se for vendido. Eu acho, como já disse aqui no programa, quem nos acompanha sabe, o Everton não sai nessa janela. Não, sai no meio do ano. Pode até ser negociado então, agora. Até o meio do ano não tem muita água, é muito título para ganhar ainda. Tem no mínimo talvez 2 até. Agora, e ontem o presidente Romildo Bozan ainda disse, novamente, que vai contratar em torno de 4 a 5 jogadores em nível de titularidade. Eu falei em uma dessas negociações... Eu tenho um teaser aqui que não pude, só para não esquecer, 2 jogadores que eu tenho informação que o Grêmio tem interesse, eu não sei qual é a situação, não sei nada. Marcelo Caju está dando 3 aqui. Tá, estou falando 2 do Vasco, tá? Que não estão, inclusive, não estão sendo especulados, eu não vi. Pikachu? O Andrei e o Thiago Galhardo. Tá? São 2 jogadores que, na minha opinião, farda e joga. O Andrei, sim. O Thiago Galhardo até discuto um pouco. Não, jogador para grupo, não é para ser titular, mas é um jogador interessante. O Andrei do Vasco, olha, pode ser forte, mas para mim ele farda e joga. O engraçado é que ele joga... O engraçado é que o Andrei quase foi rifado. Tá na minha seleção do campeonato. O Andrei teve problemas disciplinares no Vasco da Gama e quase foi rifado com o Cruzeiro, né? Ele teve muito próximo de sair pro Cruzeiro. Mas enfim... Mas é ótimo jogador. Eu gosto dos dois. Gosto tanto do Thiago Galhardo quanto do Andrei. Thiago Galhardo é um jogador raçudo, um jogador tecnicamente bom. Ele lembra um pouco... Claro, eu vou fazer uma comparação, os mais antigos vão me entender. O Yura é um jogador assim que entra dentro da área para fazer gol, que arma a jogada e que é raça. Não é um jogador técnico que nem o Luan. Vou te falar uma coisa. Thiago Galhardo é o Ramiro jovem. Não, e grande, né? Sim. Muito maior. É que qualquer um é maior que o Ramiro, né? O Marcelo Westerhoff, que é o Marcelo Caju, está dizendo o seguinte. Anotem aí. Tardelli, Diego e Gum já estão acertados com o Grêmio. Diego. O Diego só pode ser o do Flamengo. O Diego Tardelli... Ele deu uma entrevista sintomática, não sobre o Grêmio especificamente. Sobre ter propostas. Sobre ter propostas. Sobre o quê? Sobre ter várias propostas na mesa. Destes 3, o que menos me interessa é o Diego. Eu também. Do Flamengo. Dos 3 é o mesmo que me interessa. Primeiro. Para reserva é razoável. Primeiro. O Gum mas o Gum vai ser zagueiro, quarta opção. Mas o Diego, eu vi uma entrevista melhor que o Bressan ele E campeão brasileiro, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ser bairrista, né? Quem? O Gum é bicampeão brasileiro. Tudo bem. Não é mau zagueiro. O Gum a gente conhece, já andou por aqui também, né? Mas há muito tempo. Mas há muito tempo. Tudo bem, pode ter melhorado, enfim, mas eu... É pra reserva, não é? Mas é pra reserva. Quem tem Jeromel e Kahneman não vai contratar. Mas dos 3, esse pra mim seria o terceiro.
Tá? O Diego, eu vi uma entrevista do Diego, acho que foi no Bola da Vez, o novo, tá? Que ele, mas olha, fecha exatamente com aquilo que eu digo aqui e que eu critico o D'Alessandro, por exemplo. Ele disse textualmente isso, tá? O jogador, para ser útil, ele não precisa estar em todas as partes do campo, ele não precisa participar de todas as jogadas. Tá? Concordo com ele. Perfeito. Ele sabe e tem o valor por isso, e ele foi muito importante para o Flamengo nessa temporada e principalmente nessa reta final aí. Eu não e traria. é exatamente isso. Ele é um jogador que ele põe a qualidade dele, tá? Ele não precisa estar se mostrando toda hora para o jogo. É que vai na contramão do que vocês pediram antes, né? O Diego aproveitamento de base, por exemplo. Porque pra mim, não. Mas ninguém está falando isso, Diogo. Mas se Ninguém o tá Diego, Matheus, pega espaço, Jean-Pierre. Eu estou falando só sobre a qualidade que eu vejo porque, no Diego. O Diego. A gente tem que lembrar uma coisa importante sobre Diego Ribas, tá? Diego Ribas jogou no Santos, onde ele não era o principal jogador quando ele surgiu da base. Ponto 1. 2. Diego Ribas perambulou pela Europa, onde todos os times, fora no futebol alemão, ele era reserva. Todos. No Flamengo, ele foi barrado pelo William Arão. Por quê? Por 2 motivos. 1. Não tinha intensidade de jogo. 2. Péssimo de vestiário. É esse jogador que você vai trazer para o Grêmio? Não sei se ele é péssimo de vestiário, não sei se ele vai se comportar assim. Já tivemos jogadores também dessa maneira. Não é o meu estilo que eu traria, mas eu quero dar, sim... Tem vários outros que eu não traria que vieram... Vou dar um exemplo, só Rogério, só para fazer uma comparação de um jogador que eu também não traria e veio e jogou muito bem no Grêmio. Claro, não botou título porque veio numa época ruim, que foi o Roger Flores, que hoje é um grande comentarista. Exatamente, é isso. Quando ele veio, a observação que eu fazia era a mesma que mas tu 2 jogadores bem Mas diferentes. um grande problema que tem que ser observado... Tô falando dessa coisa de vestiário, mas de um não era ter completamente intensidade. técnico, era um baita jogador. O outro é um pseudo craque, né? Diogo, é uma coisa que tem que ser observada. É um baita jogador. É um bunda mole. É isso aí. Quem que é bunda mole? O Diego é um bunda mole. É um bunda mole. Foi bunda mole no Santos, foi bunda mole no Atlético de Madrid, foi bunda mole na seleção, bunda mole na Juventus, é bunda mole no Flamengo. Por isso que a torcida do Flamengo não gosta dele, é bunda mole. Mas não qual serve. É a definição não de serve. bunda mole? É um toquinho pro lado, não chega junto. Não tem... É bunda mole o Diego. É o jogador que não entrega aquilo que o time precisa. Tanto que o Flamengo esperava que ele fosse o cara para conquistar a Copa do Brasil, conquistar a Libertadores, conquistar o Campeonato Brasileiro e não conseguiu ser. Não conseguiu ser. Na final contra o Cruzeiro, na última temporada, ele sumiu da final, não apareceu no jogo. Campeonato Brasileiro apareceu nessas 5 últimas rodadas só para renovar contrato. É bunda mole, não traz. Rogério, uma coisa que tem que ser muito observada que a gente fala de renovação. O Thiago Rocha liquidou com o Diego. Não dá. Eu não concordo absolutamente com isso aí. Acho um belo jogador. Jogador sem fibra, sem sal. E vou te dizer outra coisa. Aí não é sobre o Diego, é sobre outro dos 3 nomes que foi citado aí pelo Marcelo Caju. Olha, se o Grêmio reclama, o Grêmio torcedor, tá? Não tô falando do clube. Se o torcedor reclama do Marinho, que passou 1 ano e meio no futebol chinês, tá? Um jogador que pouco jogou lá, tudo bem. Tem 26 anos, é um atleta jovem, ainda tem bastante tempo para se recuperar. Vai esperar o quê de um cara que tem 33, tá há 4 anos no futebol chinês e volta e meia não é titular, que é o Diego Tardelli. Mas os números são uma bons, coisa né? tem que ser... mas no futebol chinês... Mas, Rogério, uma coisa que a gente tem que observar é que a média de idade... Gente, a gente está falando de 3 atletas que são acima de 30 anos. O Grêmio precisa de renovação. Ele tem a linha defensiva que é superior a 30 anos. Michel e Maicon, 30 anos. Daí agora vamos trazer mais 3 acima de 30 anos. Que foi um problema. Cadê a renovação? Que foi um problema físico do Grêmio, a idade dos São 5 competições. O estilo de jogo do Grêmio, a forma como o Grêmio gosta de jogar é muito intenso. Precisa de jogadores intensos. O Luan, não é veloz, é intenso. Tá em toda a parte do campo, é diferente de um jogador como o Diego. A taxa dele de participação procura a bola, participa. O Maicon não tem mais físico para 90 minutos. Enquanto participa, é intenso. Participa da construção ofensiva, participa da recomposição defensiva. Mas o Grêmio já teve jogador pouco intenso que deu certo. Um está se despedindo, inclusive. Pode ser que ele vá entrar aí com qualidade, com ganho, na minha opinião, na vaga do Douglas. Eu acho mais jogador. Agora, quanto vai custar? Mas o Douglas... Assim, só que tem um detalhe. Eu vou concordar contigo com uma coisa, tá?
Se tu me disser hoje, olha, o banco do Grêmio não vai ter mais o Douglas. Vai ter o Diego. Vai ter o Diego Ribas. Isso eu acho. Eu vou concordar contigo. Aí eu acho que serve. Pra ficar no banco. Só que aí tem um detalhe. Tu vai gastar uma Babilônia isso que eu não pra sei. deixar o Diego Ribas no banco? Mas pergunta pro Caju, não foi eu não tô dizendo Foi uma coisa que me incomodou e que eu observei que quando o Douglas estava lesionado, o Renato estava utilizando muito o Tony Anderson. Exato. Tava colocando muito. O Douglas voltou de lesão, o Tony Anderson foi escanteado, entrava só como falso 9 e o Douglas entrou em vários jogos. O contrato do Douglas é até quando? Acabou. Terminou. Acaba agora. E eu tenho receio que aconteça isso, por exemplo, com o Jean-Pierre, trazendo um jogador do Diego, que vai ser um jogador caro, daqui a pouco acaba engolindo um jovem que tem tudo para jogar. E uma informaçãozinha nova, Rogério, eu sou vizinho do Douglas, lá na janela tem uma plaquinha nova da casa dele. Botaram uma plaquinha, botaram uma placa, daí fica a dica. E tem uma coisa também, né? O Grêmio comprou o Tony Anderson. Vai morar na praia. Comprou o Tony Anderson. Que é um jogador de futuro parecido. E atua na posição que vai trazer também. o Diego. Briga ali. Jogador habilidoso. Eu não sei se faz muito sentido trazer o Diego. Pra mim, esse que eu falei, que o Thiago Galhardo, seria muito mais útil. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Muito bem, olha aqui, ó. Nossos telespectadores, o Márcio Martins Fraga. Falta de respeito do Renato com a torcida. Parece que a praia vai fugir, tal. Sei, não esse ídolo. A Flávia Comim está conosco desde lá de Florianópolis. O Enio Muslinger. Vocês acham que o Inter tem que contratar um armador? Armador Sim. Ou um volante que chegue na área, né? Acho que ele tem que contratar um time, né? Jorge Globe conosco, o Sérgio Luiz Ritch Moreira também está aqui. O que o Márcio está dizendo aqui? De 21 pontos, Márcio Fraga, de 21 pontos fora, ganhou 3. Faz muita falta. Se tivesse acreditado, poderia ter sido campeão, questão internacional. Júnior Berwanger também conosco. O Sérgio Luiz Ritch Moreira. Cheguei agora, mas se o Rogério Raiz falou, estou com ele sempre. Então, obrigado. O Marcos Cláudio Soto. O Sérgio ainda está dizendo aqui, se não tiver espaço para todos da base, seremos participantes da Libertadores. Não vamos almejar nada e ele diz que o Odair é medroso, é temeroso para esquema tático. O Antônio Becker, eu não entendo essa ira do Rogério, se o grande Palmeiras não conseguiu ganhar do Paraná, por que o Inter teria que ganhar? Não, tudo bem, me serve essa troca aí. O Inter ser campeão e não ganhar do Paraná. O Palmeiras não ganhou do Paraná e foi campeão. Me serve essa, Antônio Becker. João Luiz Burte, o Chicão, João Luiz Burte Sandra, discordo do Bavaresco. O meio de campo com o Maicon e Cícero juntos, 2 lentos, nos fez sair da Copa do Brasil e perdemos vários pontos em jogos do Brasileiro. E mais, o Ramiro com prazo de validade vencido como armador é dose, está dizendo aqui. Não, eu não sei por que ele discorda de mim. Eu não disse que eu não defendi essa escalação. O que eu disse é que o Grêmio jogou bem o primeiro tempo. Eu assisti o jogo, então eu comento o que eu vejo. O fato de Cícero e Maicon serem bastante questionados e, ao meu ver, questionáveis jogando juntos em jogos mais intensos é a prova daquilo que eu falei, que o jeito do Grêmio jogar precisa de jogadores mais intensos. Mas o Márcio titular, ele foi reserva várias vezes. O Márcio Martins Fraga concorda contigo. Bavaresco matou a pau. Rodrigo Caetano contrata só medalhão, com grana na mão. Não faz a diferença. Muito nome, pouca efetividade. Fernando Ramos conosco. Marcelo Caju aqui eu já citei. Ele diz que com dinheiro até eu sou executivo de futebol. O Chicão, Tele Santana, Cláudio Duarte e outros treinadores sempre falavam que se dessem oportunidades a jogadores da base, como dão para alguns medalhões contratados, com certeza teríamos melhores resultados. O Rafa Martins Couto
Diogo Rossi quer vaga na direção do Inter. Como protege o projeto do Colorado? É meu projeto de carreira. Tem uma vaga lá na direção. Meu projeto de carreira, tenho até bons contatos já para isso. E ele está dizendo aqui, ó, um zagueiro, um lateral titular, um lateral esquerdo reserva, um meia titular e um 9 titular. Temos espinha dorsal, mas tem que agregar mais qualidades. Tá? Só para ele está falando do Grêmio, né? Ele está falando do pegar Grêmio. esse gancho de negociações, Rogério, só que eu sei que tu gosta bastante de trazer esses detalhes aqui no programa. O Brasil de Pelotas, ele está trazendo de volta um jogador campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, o Branquinho, que jogou pelo São Bento na última temporada como reforço, e está dispensando 4 atletas que não vão permanecer porque os contratos não vão ser renovados. Entre eles, o goleiro, Marcelo Pitol, que não vai permanecer, o meia, que é o capitão do time, que eu esqueci o nome agora. O Leandro Leite. Leandro Leite, né? E mais 2 jogadores. E estão tentando contratações. O Diogo Oliveira, que há pouco tempo aí foi um destaque do Brasil, está voltando também para disputar a Série B. Esse foi até um dos motivos da não permanência do Rogério Zimmermann, né? O Brasil de Pelotas ia fazer uma limpa no seu elenco e ia trabalhar com uma folha muito menor. O Paraná, que ontem empatou com o Inter, está contratando o Itaqui, que jogou o Campeonato Gaúcho. Só para aproveitar a vinheta. Última informação rápido. Vai o Baba, rápido. O Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ter... Nós temos 16 campeões brasileiros de Série A. Nós vamos ter 14 jogando a Série A ano que vem. Legal. No último sábado, Grêmio e Internacional fizeram o primeiro Grenal do futebol feminino 0x0. Próximo domingo, todo mundo no estádio Beira-Rio para prestigiar as gurias. 2 quilos de alimentos não perecíveis às 5 horas da tarde. Muito bem. E conosco também o Maurel Pedroso e a Carolina Paz. Conhece? Conheço, não. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu a sua audiência. Amanhã estaremos de volta, 1 da tarde, ao vivo, com Virando o Jogo aqui pela RDC TV. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.